Olá, graça e paz, a paz do Senhor, Shalom, Shalom Aleichem. Como eu disse, eu estou num grupo de WhatsApp e nós estamos estudando esse mês o Evangelho de João. E terminei o capítulo 10, agora nós estamos estudando o capítulo 11 e 12 do Evangelho de Jesus segundo João, né, meus queridos? O Evangelho de João, capítulo 11, fala da ressurreição de Lázaro. Lázaro, o seu nome em hebraico é Eliezer, ou Eliezar, que quer dizer Deus é meu socorro. Por quê? Jesus operou um grande milagre, amava muito 3 jovens solteiros, Lázaro, Marta e Maria, que ficava em Betânia, que era uma vila, um vilarejo na Palestina, ao sul do Monte das Oliveiras e 3 quilômetros de Jerusalém. E falava do plano dos fariseus, dos religiosos, para matar Jesus. Qual era o motivo? Porque Jesus operava e fazia grandes milagres e maravilhas, sinais. É uma palavra que ocorre no Evangelho de João, já falamos isso. É o Evangelho dos sinais, das maravilhas. E o Caifás, que era um genro de Anás, sumo sacerdote judeu, que foi deposto pelos romanos, mas ainda tinha um certo prestígio político. Jesus é aclamado rei na entrada de Jerusalém. Quando Jesus entrando em Jerusalém, na cidade, montado num jumentinho, filho de uma jumenta, que faz alusão ao texto de Zacarias, capítulo 9, quando fala que o Messias, o rei dos judeus, iria entrar montado no jumento, não no cavalo, que era o costume dos generais romanos, dos imperadores, dos césares, um cavalo imponente. Não, era num jumento humilde, simples. E aquilo, para as autoridades religiosas judaicas, aquilo soou como blasfêmia. E quando Jesus ressuscita Lázaro, eles ficam com mais ódio ainda de Jesus. E quando o povo aclama, bendito aquele que vem em nome do Senhor, aleluia, Baruch atah Beshem Adonai, faz alusão aos Salmos 118, versículos 25 e 26, que é chamado Salmos Alel, que é salmo de exaltação, de adoração ao Messias. E Jesus, do versículo 25 do capítulo 11 de João, ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é ungido também na casa de Simão o leproso, fariseu, com nardo puro, que mais ou menos custava ali 300 denários, que era um ano de salário, pois um denário era uma diária de um trabalhador. 300 denários, segundo os comentaristas estudiosos do Novo Testamento, era mais ou menos um ano de salário. E ela foi ali e ungiu a cabeça de Jesus, simbolizando ali um gesto de honra, e os pés de Jesus, sinal de adoração, subserviência e respeito. Alguns gregos foram ali visitar a Jesus, provavelmente gregos prosélitos, né, recém-chegados do judaísmo, do paganismo para
para o judaísmo. E Jesus mostra isso, que a salvação também chegou aos gentios, aos chamados Goim, né? Como ele chamava os não-judeus. Ele fala acerca também do juízo, do capítulo 12, capítulo 11 de João. Ele fala do julgamento de Jesus, da missão de Jesus, né? O seu propósito, que ele veio buscar as ovelhas perdidas de Israel. E alguns gregos moravam ali em Betsaida da Galileia, terra natal do discípulo de Jesus chamado Filipe. E eles foram ali conversar com Jesus, e Jesus fala do propósito da vida, do significado da vida. Se o grão de trigo de fato não cair na terra e ele apodrecer, germinar e crescer e frutificar, produzir, ele não tem significado e propósito nenhum. Fazendo a alegoria do trigo, comparação, a metáfora do trigo. E ele fala acerca da sua ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. É a grande doutrina bíblica. O apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, meus caros, sobre a ressurreição. O capítulo 15 de 1 Coríntios, da carta aos Coríntios, ele é todo ele dedicado à doutrina da ressurreição. E ele fala: se de fato nós esperamos Jesus nesta vida, somos os mais miseráveis, ou os mais dignos de lástima de todos os homens. E se de fato os mortos não ressuscitam, logo Jesus Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, argumenta Paulo, numa linguagem filoniana, não é, farisaica e brilhante. Ele era muito inteligente, Paulo, culto, era doutor, era rabino aos pés de Gamaliel. Se de fato Jesus não morreu e não ressuscitou, ou morreu e ressuscitou, é vã a nossa filosofia e vã a nossa fé, porque não existe esperança depois da morte. Os materialistas, agnósticos e ateus falam que a matéria morreu, não há vida após a morte. E se não há vida após a morte, não há esperança num pós-vida. Morreu, acabou tudo. Maktub, como diz os árabes, né? Está escrito. Maktub. Os egípcios e os árabes falam isso, né? Maktub. Está escrito. Mas Jesus fala que se o grão de trigo não morrer, não cair na terra, não germinar, ele não produz fruto. É a finalidade da vida, o porquê da vida. Estamos nesta vida com um significado real e uma finalidade. Amém? Então o capítulo 11 fala da ressurreição, e Jesus é aclamado como rei. Hosana ao filho de Davi. Bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor. Baruch, ou Baruch atah Beshan Adonai. Bem-aventurado, ou bendito, aquele que vem em nome do Senhor. E fala também da ressurreição de Lázaro, que um dia nós ressuscitaremos com ele. E fala o porquê, qual a finalidade, qual o objetivo e o propósito no qual ele veio. Que Deus abençoe. Amém.